Continuando, vamos falar agora sobre um ponto relacionado ali, né, ainda dentro desse processo, a reorganização de itens. Então, pode acontecer o seguinte, pode acontecer de que teve uma determinada mudança aqui, né, meu orçamento, os serviços preliminares, eles vão assumir outra posição, ou a mesma coisa, eu quero fazer aqui a entrada provisória, eu quero que ela seja o item 1.1 e não seja o último item aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso aí de uma forma rápida e prática? Vamos clicar aqui em cima desse número, né, que seria o item. Então, vou clicar aqui em cima do item e vou dizer para ele assumir a posição 1.1, tá? Então, quando eu fizer isso, vou dar um OK aqui e ele assumiu já a posição 1.1. Então, os outros itens foram reordenados, não tem trabalho de ter que mexer em cada item. Quando eu preciso fazer isso numa etapa inteira, eu posso fazer também, tá? Então vamos ver aqui no caso das instalações elétricas, eu quero que ela fique aqui acima de parede de alvenaria, então ela ocuparia o item 4, né? Então as instalações elétricas eu vou colocar o item 4 aqui nela. Tá? Então ela ocupou a posição parede de alvenaria conforme eu solicitei. A parede de alvenaria já se alterou também, né? E aí os itens que estavam dentro dela também já se alteraram. Então é muito importante essas alterações, porque inclusive os subitens, né, os que estão dentro de um determinado grupo, eles serão alterados também, tá? Então outros diferenciais que você vai ter aí ainda nessa opção, né, você tá ciente de que essa alteração ela vai deixar os outros itens já na posição correta. Então vou colocar isso aqui 7 só para a gente fazer o teste, ele já faz a devida alteração. Esse orçamento é pequeno, mas imagina aí uma situação com um orçamento bem grande, onde você precisa fazer isso em diversos itens e fazer essa estruturação aí da melhor forma possível, tá? Então, posso fazer isso entre subitens para outros itens? Posso. Você também pode pegar aqui, né, um determinado subitem, por exemplo, o 3.2, que é mecanizada, né? Eu estou falando de escavações e eu quero colocar esse 3.2 lá dentro de administração local, por exemplo, tá? Eu venho aqui e coloco ele como 2.1 e aí ele vai entrar aqui no campo de administração local. Olha só que ele veio para administração local, tá? Então posso refazer esse processo sem problema nenhum. E aí, se eu tivesse itens dentro desse mecanizado aqui, se eu tivesse composições dentro dele, ele teria ido junto com o item 2.1. Então, esse é um passo que pode ser feito também quando você acaba inserindo subetapas e quer mandar essas subetapas para dentro de outras, né? Então, Alice, vamos colocar uma situação hipotética aqui também, tá, pessoal? Parede de alvenaria, quero que essas paredes de alvenaria, essas composições de parede de alvenaria entrem em outra subetapa. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui com o botão direito no mouse em cima da etapa parede de alvenaria, mudar ela aqui, duplicar ela, né? Então tem a opção de duplicar, prontinho. Dupliquei a parede de alvenaria, mas agora eu quero que essa parede de alvenaria entre na etapa instalações elétricas. Esse aqui é só exemplo, tá, pessoal? Vocês podem usar da melhor forma possível aí. Então vou colocar aqui no item 6, vou colocar ele como 4.1 e aí ele vai entrar lá na etapa de instalações elétricas, tá? Olha só, então eu tenho aqui dentro da etapa o item parede de alvenaria. Observa que as tags, né, de anotação que a gente fez na aula anterior, elas vieram também, elas se posicionaram aqui corretamente. O quantitativo também, né, a memória de cálculo, ele também duplicou, né, então eu tenho tudo bem duplicado aqui. A gente vai ter uma aula específica para falar de memória de cálculo. Se você quer pular para essa aula, você vem aqui na lateral, você vai ter todos os tópicos e um tópico é inserção de quantitativo. Nesse tópico você vai ter lá em detalhe já como funciona a memória de cálculo e como trazer quantitativos para dentro do orçamento. Essa foi a aula, eu espero que você tenha entendido como funciona aí a questão de itemização. É um recurso que ajuda muito, facilita muito no processo de montagem do orçamento e qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários da aula para a gente conversar sobre.